Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 7 ao 8. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 7. Ataque de lanches. Certo, esse é o último caco de vidro, chefe. Millie sorriu e jogou o último pedaço na traseira da van. Ela se sentou no banco de trás dele e pegou o seu machado para afiá-lo. Então, qual é o alvo, Blitz? Uma ex-namorada rejeitada que estragou um plano de vamos namorar. Uma família de traficantes que ultrapassou os limites que as pessoas estavam dispostas a ignorar. Alguma freira que denunciou um pedófilo. Podemos recusar esse último golpe. Oh, Moshi, seu diabinho sexy. Millie adorava as opiniões dele sobre moralidade, mas a mamãe sempre quis matar uma freira. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na bochecha dele. Concentre-se na direção, querida. Quem me dera. Blitz sibilou enquanto limpava o olho vermelho e ensanguentado. Droga, vai ser um saco lidar com isso. Stolas contratou aquele bichinho peludo que sequestrou meu lunático. O quê? Millie e Moshi trocaram olhares. Não havia a menor possibilidade de aquilo ser o que ele pensava, o que significava que o negócio deles estava em risco. Após mais um momento de silenciosa e rápida deliberação sobre o casamento, Millie assentiu com a cabeça e enfiou um machado na porta inexistente da cabine da van. Sem que sua esposa lhe pedisse mais nada, Moshi apertou o volante com força antes de virar bruscamente para a direita, batendo na mureta de proteção e freando com tudo. A mureta parou o veículo, mas o para-brisa não conseguiu deter o inseguro chefe. Puta merda! Blitz aterrissou a uns 6 metros de distância, consciente o suficiente para girar e encerrar seu longo voo com uma derrapagem. Ele desabou no chão e ficou completamente imóvel. Millie entrou no banco da frente e olhou para o marido. Então, você acha que isso o deixou inconsciente? Blitz era um cara resistente pra caralho. Ele sobreviveria a um acidente desses. Se ele estava consciente ou não, já era outra história. Seus filhos da puta, filhos da puta. Ele tossiu e gemeu enquanto se virava, apoiando-se nas mãos e nos joelhos. Não importa, isso responde à pergunta. Não. Moshi respondeu com uma expressão séria. Eu também não. Millie suspirou. Eles ficaram sentados por um momento, observando o chefe se esforçar para se levantar e ouvindo os galos. Moshi engatou o freio de estacionamento e acelerou o motor. Millie olhou para o marido com uma sobrancelha arqueada e o observou flexionar as mãos em volta do volante da van. Será que deveríamos? Começou ele, parou e olhou para cima. Então sorriu para ela. Talvez pudéssemos aproveitar a oportunidade e fazer uma avaliação improvisada de suas habilidades de esquiva. Não sei, ele alegou que, como chefe, estava isento disso. Millie tocou o queixo com a mão. Trocaram olhares mais uma vez antes de sorrirem e se beijarem apaixonadamente, num beijo tão intenso que até as súcubos mais experientes invejariam. Será que sou uma pessoa ruim se disser que estou gostando disso? Perguntou Moshi depois que se separaram e ele engatou a marcha da van. Mox, você está gostando disso? Pensei que te conhecesse, provocou Millie. Eles riram juntos, decididos a mostrar ao chefe exatamente o que achavam de serem arrastados para sua vingança pessoal. Ele gritou e desviou uma terceira milagrosa vez, e então pulou no capô na quarta tentativa. Seus filhos da puta, atrevidos e pervertidos, Blitz sibilou para eles. Ele sacou sua pistola de pederneira e acertou Millie. Que dor! Antes de apontar sua segunda arma para Moshi. Sai da frente, vadia. Ou eu vou fazer um buraco igual na cabeça dele. Não fale com a minha esposa, sonova. Ele não acabou de agredir o marido dela com a coronha da pistola. Millie estava prestes a mandar tudo as favas para o braço sangrando e pular em cima de Blitz quando o primeiro tiro de pederneira dele atingiu sua boca. Tenta aí, Mills. Vou te dar um quarto buraco para respirar e te foder até o fundo enquanto encontro sua substituta.
Ele rosnou. Bom, então tá. Ela dividia o espaço com o chefe. Ah, tá. Então, a bunda do Blitz sempre foi bonita, mas com certeza também é. Ele olhou feio para Moshir. Dirija, idiota. Vamos invadir a mansão Goetia de novo. Senhor, o senhor não pode perseguir alguém que trabalha para o nosso benfeitor. Isso não só nos tornaria diabólicos procurados, como também seria um péssimo negócio. Que ótima maneira de priorizar, querida. Que merda, eu não posso. Aquele merdinha está atrás da minha lona. Ele está seduzindo ela. Como uma súcubo chupadora de pau, cheia de DSTS. Tenho quase certeza de que ele é um cão do inferno, Blitz, resmungou Millie, segurando a arma por cima do ombro. Ele a encarou de soslaio. Ela engasgou quando ele mexeu na pistola de pederneira antes de puxá-la e enrolá-la firmemente em volta do pescoço dela. Vocês dois têm muita sorte de estarem na minha lista de desejos. Vocês nem imaginam. Assim que as negociações de pagamento terminaram e as condições de Stella Stolas foram mencionadas, Naruto foi apresentado à sua protegida. Octavia era uma adolescente franzina, mas, afinal, ela era filha de um demônio pássaro, então ele não deveria se surpreender. Ele não era nenhum tipo de artista, pelo menos não reconhecido como tal, mas achou que a cor lavanda do vestido de sua protegida realçava suas penas. Esperava que essa fosse a maneira correta de dizer isso, porque acabara de falar com ela. Obrigado, ou algo assim. A angústia adolescente. Será que foi errado Naruto ter ficado meio feliz por nunca ter passado por essa merda quando estava vivo da primeira vez? Provavelmente. Bem, acho que terminamos por aqui. Stella, obrigada por serem o teste. Bey disse com um sorriso exageradamente afiado e largo. Ela realmente ia sentir um pouco de falta dele, e agora ele quase se sentia mal por tê-la provocado mais cedo. Ao mesmo tempo, ele não invejava o pobre coitado que a distraía para que ela não voltasse atrás nesse acordo. Vortex se deu mal de várias maneiras. Ele acabou de pensar na irmã dele e no namorado dela transando. Sim, claro. Stolas sorriu enquanto Stella assentia e eles apertavam as mãos. Eu te garanto, nós o trataremos tão bem, será como se tivéssemos ganhado um filho. Nossa, a vida deles era horrível. Tão amarga e falsa. A julgar por uma pontada picante que de repente dominou aquele gosto, essa foi a coisa errada a se dizer. Que se dane. Bey rosnou enquanto encarava Stolas. Seu dedo pressionou o peito dele enquanto sua forma começava a mudar e ela crescia. Ela estava cerca de 3 vezes maior quando terminou de ameaçar. Eu não dou a mínima se vocês dois estão ou não defendendo a honra daquela pomba estúpida e enorme. Seus 2 cornos de merda querem que meu irmãozinho proteja o passarinho de vocês, e pronto. Só não façam nenhuma besteira que a coloque em perigo. É simples o suficiente para vocês dois idiotas, ou eu preciso usar pictogramas. Os 2 pássaros balançaram a cabeça rapidamente. A rainha da gula soltou um suspiro que arrepiou suas penas antes de voltar ao seu jeito alegre e festeiro e disparar em direção a Naruto. Um abraço apertado o envolveu, pai. Aquelas eram as costelas dele. E ela cheirou a base de suas orelhas. Pronto, vou me lembrar do seu cheiro quando te deixei aqui. Vou saber se alguma coisa acontecer. Essa última parte foi dirigida às tolas Stella, que pareciam prestes a vomitar ali mesmo. Os 2, não só Stella. Então, com um sorriso radiante que chegava aos olhos, ela lhe deu um abraço mais caloroso e gentil. Ótimo, ele poderia retribuir esse sem que fosse uma competição de egos que ele perderia. Que situação lamentável. Cuide-se, irmãozinho. Você também, Bey. Ela voltou para a limusine e mal tinha saído da garagem quando deu um soco no teto da cabine e subiu em cima dela. Não aguento mais o clima lá dentro. Dogan, vamos curtir a noite toda. Vou. Bey. Naruto suspirou enquanto massageava a têmpora, com a limusine saindo em disparada para o interior da Pride. Que gosto seco era aquele vindo da sua esquerda? Um olhar rápido Ele lançou um olhar frio para Octavia. Ei. Pare de me olhar assim, isso é novo.
Então, pelo menos, podemos sofrer juntos. Ela estendeu a mão e deu um tapinha no braço dele. Naruto sentiu o olho tremer e se inclinou para olhá-la nos olhos. Olha, Octavia, estou aqui para ser seu guarda-costas, porque você é rica e eu preciso de dinheiro. Simples assim. Não precisa ser difícil. Se você não fizer besteira, eu garanto que você vai sobreviver. Ele rosnou com um sorriso cheio de dentes. A pequena coruja? Coruja. Inclinou a cabeça. Então, bufou. Não me faça nenhum favor, porra. Ah, que erro terrível. Ele estava cuidando do Sasuke, só que sem toda aquela estupidez de matar o irmão dele. Não, espera, não era depressão por culpa. Não, era pior que isso, era aquele garoto do chapéu de pescador. Droga, qual era o nome dele mesmo? Ibari? Izumo. Ótimo, agora isso ia mantê-lo acordado esta noite. Ele já sabia que esta semana seria totalmente, absolutamente, positivamente, terça-feira badidido. Dedido moletom com capuz dedo. Que diabos é isso? Perguntou Octavia, com um tremor no olho, enquanto o toque alegre do celular cortava o ar. Uma onda repentina de nojo e horror veio em seguida. Ótimo, toda a família odiava o toque dele. Pelo menos ele tinha encontrado um ponto em comum para eles trabalharem juntos. É o Charlie ligando. Naruto atendeu, pegando o celular antes de lançar um olhar fulminante para quem estava sob seu controle. Isso não acabou. Ele se endireitou e se virou para atender a ligação. Ei, Charlie, o que? O pai da sua namorada vai vir te matar. Naruto piscou. Fechou os olhos e respirou fundo. Depois, inclinou a cabeça e apertou a ponte do nariz. Havia coisa sobre aquela declaração que ele precisava processar. Blitz o queria morto, o que ele sabia graças às mensagens que ele e Loona trocaram na última semana, era um crime que ela estivesse sendo sufocada pelo pai adotivo a ponto de só poderem trocar mensagens às 2 da manhã, quando tinham certeza de que o Imp estaria dormindo e ele não podia fazer absolutamente nada para ajudá-la, e, de alguma forma, ele havia sido levado ao limite, decidindo que era hora de agir de acordo com aquele desejo de matar. Certo, tudo bem. Charlie. Sim? Duas coisas. Primeiro, nós não estamos namorando. Ele desviou o olhar ao ouvir o suspiro indignado que ecoou pelo alto-falante. Mas vocês dois são tão fofos juntos. E, tirando a parte em que Loona não queria nada com ele romanticamente. Ele tinha quase uma certeza de que tinha dito isso a ela antes que ela o deixasse na porta da mansão Uzebub. Ele não podia discutir com ela sobre isso agora. Vou levar isso em consideração. Segundo, obrigado pelo aviso. O quê? Espere, como posso ajudar? Do que você precisa? Concentre-se em consertar seu hotel, ok? Ele precisava desabafar e, a julgar pela nuvem de vibrações amargas, azedas e picantes que estavam a, sei lá, 5, 10 minutos de distância. Mas eu posso ajudar. Eu sei disso, e agradeço a oferta, sabe? Naruto sorriu enquanto estreitava os olhos para a nuvem. Suas narinas se dilataram e então um pensamento lhe ocorreu. Na verdade, Charlie. Ainda está aí. Sim. Do que você precisa? Preciso de câmeras. O quê? Vou gravar um comercial. Preciso de câmeras. Um comercial? Perguntou Octavia. Ele olhou para ela e piscou. Adorável, o constrangimento e a indignação dela tinham um sabor doce. Essa garota provavelmente não tinha um pingo de maldade no corpo. Quem era aquele? Novo cliente. Olá. Você soube? Fui contratado como guarda-costas daquela princesa da Goetia. Princesa. Octavia exclamou ao mesmo tempo que Charlie deu um gritinho. Sim, eu vi a postagem dela no Instagram. Aliás, você está nos Trending Topics de novo. 2 semanas seguidas no mês do orgulho, isso é um novo recorde. Claro que era. E não adiantaria nada além de inundar a caixa de entrada dele com ofertas ilícitas e nojentas. As penas dela são tão lindas. Diga a ela que eu disse isso. Espera. Melhor ainda, ligue para ela.
Não, isso não vai acontecer. Naruto riu da reclamação dela. Ele se afastou da sua protegida e examinou a cerca que delimitava a vasta propriedade que os nobres controlavam. Mas enfim, câmeras, na verdade, uma equipe de notícias, se você conseguir, talvez uma equipe de helicóptero. Vai dar para conseguir umas imagens aéreas incríveis. Você sequer sabe o que vai fazer com eles. Vou descobrindo conforme for fazendo. Você consegue pegá-los? Claro que sim. Um segundo, e pronto. Pedido enviado é. Pronto, você tem uma equipe a caminho. Ótimo. Ela o pediu para o aspirante a rei baixinho ou usou seus poderes de princesa do inferno para fazer isso acontecer. Ele realmente esperava que fosse a primeira opção, só para poder se gabar para o baixinho. Quer dizer, eu prometi a Lona que te ajudaria. Desculpe, o quê? Naruto piscou e rapidamente conteve o chicote de sua cauda. Que cena pouco profissional. Sim, aparentemente, Lona ficou para trás quando o pai dela decidiu partir nessa cruzada. Eu acabei de falar com ela ao telefone. Você sabia que ela tem acesso a um Grimório Goetia e pode usar a magia dele? Eu não, isso explica muita coisa, na verdade. Naruto murmurou, esfregando o queixo. Principalmente porque ela estava tão interessada no selo da casa dele. Ele meio que sequestrou o aniversário dela. Talvez ele pudesse se vingar com. Uma sirene começou a soar no ar. Naruto olhou para os membros da Goetia que o encaravam. Olhou para o príncipe e depois para seu protegido. Talvez devesse encerrar a ligação antes de se envolver com esse novo problema. Concentrou-se no telefone em seu ouvido. Obrigado novamente, Charlie. Divirta-se com a reforma do seu hotel, e diga à garota galinha que mandei um abraço. Ele desligou antes que ela pudesse protestar, mas olhou para a pessoa sob sua responsabilidade. O que foi? Um alarme. Idiota. Não mate a pessoa que você está protegendo, Naruto. Ela não sabe o que está fazendo. Para. Violação do perímetro. Naruto olhou em volta do portão da frente. Ele não tinha ouvido nenhum estrondo. Se me permite. O príncipe Pistolas deu um passo à frente e gesticulou para o gramado. O que você vê diante de si é apenas a fachada propriedade que reivindico como minha, o refúgio onde a maioria concordou em nos deixar ficar. Nosso território, na verdade, se estende muito além disso. Você tem parte do autódromo Interring em seu território? Naruto reiterou para confirmar. Pistolas assentiu. Quem diria? Espera, como isso funciona? Você não é um duque. Octavia inclinou a cabeça. Você não tem o mesmo direito ao território que a abelha rainha. Não precisamos nos preocupar com intrusos, porque o bem os fareja antes que cheguem perto. Eu tenho algo parecido. Ele provavelmente deveria substituir o esquadrão de inspeção em algum momento desta semana. Aquele relatório vai ser um saco de escrever enquanto ele estiver cuidando de crianças. Então, por que todo carro que passa por aquele trecho daí não dispara o alarme? Existem certos gatilhos que precisam ser acionados. Como, por exemplo, detecção mágica, direção e velocidade, e, claro, resíduos de outro mundo. Pistolas murmurou como uma risadinha. Você não acreditaria na quantidade de vezes que tive que apagar a memória de alguns mortais espertos que chegaram aqui em busca de provas valiosas de sua aventura. Não, eu acredito. Naruto assentiu. Ele cruzou os braços. Muito bem, então, pessoal, eles estão vindo atrás de mim. Antes de mais nada, peço desculpas por ter trazido um tiroteio à sua porta. Não é um pecador, é? Um soberano? Perguntou Stella, lançando-lhe um olhar fulminante enquanto se aproximava do outro lado de Octavia. Droga, ela exalava um gosto horrível, não é? Ele precisava acabar logo com isso para que ele e Octavia pudessem se livrar daqueles pais repugnantes, e colocou a mão no ombro da filha. A matriarca da família Goetia franziu a testa. Eu vi a destruição que você e seu animal de estimação causaram na cidade Pentagrama. Existem imagens reais daquela luta? Perguntando para um amigo. Naruto sorriu antes de franzir a testa. Ei, espera aí, vai se ferrar.
Não chame a Lona de animal de estimação. O que minha esposa quis dizer, com toda a delicadeza, foi que estamos preocupados com os danos colaterais, disse Stolas, lançando um olhar fulminante para Stella. Ela retribuiu o olhar. Credo, que nojo. Eles poderiam ao menos fingir se tolerar um pouco mais na frente do filho, a menos que, ele olhou para a criança, com uma sobrancelha arqueada. Octavia encontrou seu olhar, cruzou os braços e deu de ombros. Porra, tá bom. E, definitivamente vou mantê-la longe desses idiotas por uma semana. Naruto decidiu enquanto esfregava o rosto. Se ele tivesse que ficar perto deles desse jeito por mais tempo, logo haveria uma nova princesa Goetia sentada no trono de Stolas. Não preciso de muitas garantias. Posso lidar com isso. Só para constar, eu estava completamente bêbado quando aconteceu o que aconteceu em Pentagon City. Ele suspirou. Estava apenas grato por tudo ter ficado restrito à mídia tradicional do anel e por Bey não se importar com o que aconteceria aos habitantes da cidade que era exterminada todos os anos. Por enquanto, porque você e sua equipe não entram. Eu cuido do meu problema. Gostaria que alguns de nossos guardas permanecessem? Perguntou Stella, gesticulando para os cães infernais de Smoking, que provavelmente eram um pouco mais altos que ele e pelo menos 2 vezes mais largos. Claro, eles podem assistir. Talvez aprendam alguma coisa. Naruto deu de ombros e ignorou a onda de fúria que emanava dos guardas-cães do inferno posicionados ali. Ele os encarou e um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios antes de começar a conduzir os 3 Goetia para dentro. Muito bem, chega de ficarmos parados aqui como idiotas. Vamos levar vocês 3 para dentro. Um zumbido alto veio do portão e, para minha surpresa, lá estava uma van da emissora Channel 666 News logo atrás. Charlie, você é demais. Ele sorriu. Uma mistura de fúria, medo, preocupação e pavor emanava dos pais de seu protegido, e ele continuou a conduzi-los para dentro. Não se preocupem com isso, Príncipe Stolas, lá de Stella. Eu cuido da imprensa. Octavia, porque você não vai, sei lá, torturar um rato ou algo assim. Pode te fazer sentir melhor. Idiota. A garota bufou. Ei, isso soou como diversão genuína. Então ela tem senso de humor, hein? Naruto poderia se dar bem com isso. Octavia, fale. Uau, uma frente unida. As maravilhas nunca cessam. Naruto balançou a cabeça e fechou a porta atrás deles antes de ir até o portão para dar instruções à equipe de notícias. E depois tentar se esquivar da entrevista exclusiva que Charlie havia prometido. Porque ela não podia simplesmente ter pedido ao pai para buscá-los ou ordenado que viessem até aqui. De preferência a primeira opção. Ele adoraria esfregar isso na cara de Lúcifer. Ter o rei do inferno concedendo um favor para ajudar Naruto? Essa pegadinha renderia infinitas risadas. Ele sentiu seu rabo e ombros caírem com a derrota. Puxa vida, Charlie, você é puro demais para este mundo. Uma grande van vermelha e preta invadiu os portões da mansão Goetia. Os 3 ocupantes se desvencilharam do painel antes que o mais alto se virasse para o motorista. Porra! Vocês não podiam ter ido mais devagar, porra! Blitzo gritou para seu especialista em armas de fogo, embora essa distinção fosse irrelevante, dada a completa e injustificada merda que ele e sua esposa estavam fazendo com ele. Ele precisou de toda a sua limitada força de vontade para não atirar nos 2. Tanto eles quanto Lona achavam que ele estava exagerando, mas ele não estava. Lona era o bebê dele. Sua doce, feroz e pequena vira-lata cinza de dentes afiados, presenteada a ele pela graça de Lúcifer. Ele não a deixaria sofrer depois de ser dispensada da mesma forma que ele, da mesma forma que Bomb-Prof sofreu. Não Blitzo, ele estava bem com a forma como sua adolescência e início dos 20 anos transcorreram. Totalmente. Vai se foder, você não é o terapeuta dele. Eu estava pelo menos 5 vezes acima do limite de velocidade, senhor. Agora, por favor, saia de cima da minha esposa e tire essa sua arma da minha cara. Mochi disparou. Ah, claro. Bem, isso deixaria qualquer um irritado.
Droga, se você tivesse dito isso em outro contexto. Blitzo bufou enquanto guardava suas pistolas de pederneira e descia de cima de Millie para o capô da van da empresa. Ele olhou com raiva para o para-brisa danificado sob seus pés e jurou fazer o desgraçado que o obrigou a fazer isso pagar caro. Seus olhos dourados percorreram o terreno antes que ele rosnasse e pulasse da van. Pistolas! Ele gritou para as portas fechadas da mansão do príncipe goiciano. Eu sei que ele está aqui, seu filho da puta tarado. Traga aquele novinho peludo para fora para que eu possa foder ele. Um grilo cantava por perto enquanto os guardas de plantão o encaravam. Uma tosse chamou a atenção de Blitzo para uma equipe de reportagem dos pecadores que estava por perto. Ao lado deles, porém, estava-se um alvo. O destruidor de lares enorme, de rosto fino e boca torta. Para cima. Escapou-lhe da boca. Blitzo franziu a testa. Que porra você acabou de me dizer, filho da puta? Eu estava te corrigindo, espero. Ele se afastou da equipe de reportagem e inclinou a cabeça enquanto seu rabo balançava desajeitadamente de um lado para o outro. Deixou as mãos deslizarem para os bolsos. A frase é: vou acabar com vocês. Ah, então você é um espertinho além de ser um sequestrador do caralho, e? Não, eu não entendi errado, você que entendeu tudo errado. Blitzo sacou suas pistolas de pederneira e apontou para o estranho cão infernal. A equipe de notícias ficou toda animada enquanto se movia de trás dele, e o rabo do desgraçado começou a balançar um pouco mais erraticamente. Eu vou te foder, quer dizer... Vou fazer tantos buracos em você que eu consiga foder cada um deles. Entendo, disse o babaca, esfregando o queixo. Bom, acho que isso me contou. Espera, como assim sequestrador? Você sequestrou minha filha, seu filho da puta afeminado. Ignorando a carranca idiota do imbecil, ele engatilhou os cães de suas pistolas e atirou. As balas atravessaram a frágil armadura de peito do arrogante, escondida em seu maldito colete. Sem querer arriscar, Blitzo atirou de novo, e de novo, e de novo, até que suas balas acabaram e o maluco estava estendido de costas no chão. Ele guardou uma pistola no coldre e começou a recarregar a outra enquanto caminhava em direção ao seu alvo. Feito isso, subiu no peito do homem que estava prestes a morrer e começou a mexer na fivela do cinto. Tem alguma coisa que você queira dizer nos seus últimos segundos de vida antes que eu te estrangule com meu pau? Os olhos azuis se arregalaram e o desgraçado teve a audácia de sorrir sangrentamente para ele. Bom, filho da puta. Aí o desgraçado trapaceiro foi lá e explodiu. Droga, Blitzo. Lona gemeu, escondendo o rosto na mão. Ela, e todos os outros moteades, estavam com os olhos grudados na tela plana que transmitia as últimas notícias. Ela não só viu seu pai adotivo atirar no aparente duque da gula, algo que, é claro, Lona só soube assistindo à entrevista antes da chegada de Blitzo, e não pela boca do próprio desgraçado. Isso explicava as fotos dele e de Beelzebub tão próximos, pelo menos, não apenas uma vez, mas vezes o suficiente para deixá-lo parecendo um queijo suíço. Ela pensou que Charlie tinha dito que ia fazer algo para ajudá-lo. Seu telefone emitiu um gemido e ela olhou para a mensagem. Ah, bem, se Charlie disse que Naruto não a deixaria ajudar-o. Espera, não é assim que funciona. Lona rosnou e quase reprimiu sua reação instintiva, para lembrar a garota exatamente quem ela deveria ser. Quase. Mas... ela preferia não se irritar com a princesa do inferno quando a causa de sua frustração era a sua própria Blitzo. Falando no idiota, que porra ele está fazendo agora? As orelhas de Lona brilharam e ela quase rosnou para a tela. É melhor ele tirar a mão da virilha agora mesmo. Uma picape para um lunar. Lona correu mais uma vez até o balcão para pegar seu latte. Ela pagou novamente o infeliz e feio pecador com o dinheiro que tinha à mão e voltou correndo para o seu lugar para assistir ao noticiário. Obrigado por se juntar a nós, Tom, e a todos vocês que estão assistindo ao vivo no canal 666.
Estamos aqui na mansão do príncipe Grotiano, no Círculo do Orgulho, nos arredores da cidade Pentagrama, onde o recém-contratado Duque da Gula, Naruzebu, acaba de ser baleado várias vezes por que diabos é isso? Um imp híbrido? Podemos chamá-lo assim quando ele não fez nenhuma existência. Tá bom, dane-se o Jerry. O Duque foi baleado várias vezes por um imp extremista de alguma organização desconhecida e agora parece que a tela tremeu e o repórter foi derrubado por uma explosão. Lona quase derrubou seu latte quando seus pelos se eriçaram e sua pelagem ficou arrepiada. Pai. O sinal caiu por um minuto como uma alegre mensagem na tela. Já voltamos, mostrando aquele filho da puta do Cinder, o Vox, sorrindo para todo mundo. Maldito tarado. E então voltou. Algum tipo de explosão. O repórter foi abafado pelo grito de Blitzo. Que merda é essa? O motivo do grito dele, que permitiu que Lona relaxasse, ficou evidente ao ver não ileso, rejuvenescido e revigorado Naruto, mas 5. 2 deles mantinham Blitzo contido, um deles estava com as mãos amarradas, enquanto os chegava. 2 dos outros se aproximavam da repórter e sua equipe. Está tudo bem com vocês? Alguma coisa doeu? Como está a audição? Certo, quantos dedos estou mostrando? Perguntou o mais próximo da repórter, enquanto o outro cobria a câmera com a mão e a abaixava para falar com o cinegrafista. Era tudo tão metódico, preciso e calmo. Era como se ele tivesse treinado para isso. Não tinha nada a ver com o brincalhão que ela conhecera. Mas será que ela realmente o conhecia? De onde vieram os 5 clones? Seriam sósias? Será que todos modificaram a aparência para isso? Será que todos tinham manchas de creme em seus peitorais definidos e musculosos? Lona não tinha certeza sobre a última opção, mas gostou muito da ideia. Ela sentiu o rabo balançar e não se preocupou em impedi-lo, mas a breve falta de ar que a dominou de repente precisava ser controlada. Um gole de seu latte resolveu o problema. Quando finalmente se recompôs, a equipe de filmagem já havia voltado ao trabalho e Naruto segurava Blitzo pelos braços imobilizados. Caramba, que tesão! E esse foi um pensamento que Lona jamais imaginou ter, considerando que seu pai adotivo estava sendo detido na sua frente. Primeiramente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar, disse Naruto, olhando para a câmera. É melhor você mesmo, porque quando eu sair daqui... Então os imps também têm pelos pubianos. Bom saber. É perturbador ver o Blitzo sendo segurado daquele jeito. Naruto murmurou algo inaudível para o imp antes de segurá-lo de lado e colocá-lo nos braços de um de seus doppelgangers. Então, bateu palmas uma vez. Como eu estava dizendo, gostaria de me desculpar por isso. Não imaginava que meus funcionários estariam tão ansiosos para provar seu valor. Ele abriu um largo sorriso, mas não chegou aos olhos. Um deles tremeu. E a improvisação também não foi algo que discutimos, mas admito que não contratei os profissionais de assassinato imediato por suas habilidades de atuação. Espere, o que ele estava fazendo? Desculpe, senhor, mas o senhor disse que contratou este imp para... Venha atirar em mim, sim. Eu queria fazer uma demonstração para meus clientes. Stolas sugeriu que eu enfrentasse esse grupo de assassinos que ele começou a usar para provar meu valor, porque estou tentando abrir uma empresa de segurança, sabe? Quer dizer que tudo o que acabou de acontecer foi planejado? Mais ou menos, sim. Não sei de onde surgiu essa história de sequestro. Naruto levou a mão à nuca para coçar, onde seus cabelos ásperos, porém macios, ainda estavam bagunçados, e soltou uma risada. Eles arrombaram o portão porque eu disse que estaria aberto para uma entrada triunfal. Mas aí vocês apareceram e acho que perdi a noção do tempo. Ah! Puta merda! De novo, a Lona quase derrubou o latte dela. Ele deu uma saída para o Blitzo. Aliás, ele deu uma saída para a empresa inteira. Contanto que o Blitzo não estragasse tudo, as pessoas perdoariam a cagada que acabou de acontecer como um ato de capricho de um nobre. Um nobre realmente fofo, bobo e idiota que a levou para comemorar o aniversário dela. Seu celular infernal emitiu um gemido e ela olhou para a mensagem.
Não estarei muito disponível esta semana, mas gostaria de compensar por ter sequestrado seu aniversário. Trabalho no sábado. Lona encarou a tela em sua mão e voltou a olhar para a televisão. O Naruto na tela tinha as duas mãos visíveis, a outra, ligeiramente fora do enquadramento, ainda segurava Blitzu. Isso significava que havia um terceiro que ela não tinha visto. Ela engoliu em seco e respondeu: claro, tanto faz. Ótimo, até lá. É um encontro. A cão do inferno abriu caminho entre os cabeças quentes e começou a voltar para o escritório. Enquanto caminhava, tirou outro cigarro, acendeu e deu uma tragada. Em seguida, disfarçou o gosto de cinza com um gole de café com baunilha. Ela havia percorrido um quarteirão do café, acabado de virar a esquina que dava para a rua onde ficava a sede da IMP, quando percebeu que havia enviado de volta. Estupefata, pegou o celular novamente e releu a mensagem enviada, exatamente como havia sido lida. O cigarro caiu de sua boca enquanto ela se encostava na parede do prédio atrás dela. Lona, sua idiota. Ela resmungou, abafando o gemido com a mão. Que merda você acabou de fazer? Vamos lá, ela ainda está digitando. Calma. Eu estou calmo, fique calmo você também. Claro, tanto faz. Na esquina da mansão Goetia, dois clones se entreolharam com sorrisos no rosto. Trocaram um high-five e o que operava o Eupone rapidamente enviou uma última resposta. O outro espiou pela esquina enquanto a equipe de reportagem encerrava a matéria. Ótimo, até lá. Depressa, temos no máximo 30 segundos para devolver isto ao chefe. Acha que ele vai ficar puto por termos feito isso? Por que ele faria isso? Não é como se ele fosse esquecer. Não existem muitos clones ativos no momento. É verdade, e fizemos isso justamente para que ele não se esquecesse. Exatamente. Um zumbido constante fez com que eles olhassem para a última resposta. É um encontro. Os dois clones se entreolharam. Olharam para o telefone, um para o outro, para o telefone. Você acha que o chefe vai me deixar cobrir esse dia? Que nada. Eu digitei tudo isso. Sim, com a minha direção incrível. Vai se foder. Vai se foder. Não me empurre, seu idiota. Não me chute, seu idiota. Quase houve uma briga entre os clones, mas eles foram dispersados antes que qualquer dano real pudesse ser causado ao local. Caramba, o que diabos eles estavam fazendo com o Naruto encarou a última mensagem do amigo. Encontro. Tipo encontro de verdade. Um encontro de verdade. Lona queria que fosse um encontro. Ou era só um encontro, como dizem. Provavelmente era só uma expressão. E, Lona provavelmente estava usando a expressão. Ele tinha quase uma certeza de que ela usaria a expressão. Afinal, eles eram só amigos. Mas e se ele estivesse errado? Eu odeio meus clones. Naruto rosnou enquanto digitava outra mensagem. Ele segurou o polegar sobre o botão enviar antes de simplesmente engolir o orgulho. Você quer que seja um. Eu não devia ter enviado isso, talvez eu ainda tenha tempo para, droga. A mensagem foi marcada como lida. Ele deixou o rosto cair sobre a tela do celular antes de suspirar e guardar o aparelho no bolso. Merda, agora é tarde demais para voltar atrás. Qual é o pior que pode acontecer? Ela dizer não de novo. Isso pode ser realmente péssimo agora que ele disse em voz alta. Capítulo 8 Hambúrguer real. Vamos ter que pagar por todo esse trabalho no jardim. Stella gemeu, escondendo o rosto na mão. Vamos lá, querida. Me poupe, seu idiota desprezível. Ela rosnou e então olhou furiosamente pela janela para o estrago em seu gramado. Eu nunca deveria ter perguntado sobre aquela oferta que Beelzebub me enviou, não acredito que aquele pirralho desgraçado tem o próprio negócio. E ainda por cima está usando. Sim, eu sei, estou assistindo agora. Vortex esfregou o rosto enquanto assistia ao irmão idiota da namorada interagindo com o ex-namorado tóxico do chefe no canal 666. Ele ainda estava meio atordoado com a maldita entrevista profissional que foi ao ar pouco antes do fundador dos professores da mutilação instantânea, ou seja lá o que fosse, aparecer.
Ele não fazia ideia de como aquele arrogante tinha sobrevivido àquela saraivada de tiros, além da explosão, mas o motivo por trás da explosão era óbvio. Mais uma cortina de fumaça do que um ato real de retaliação. Uma armadilha para a emboscada que se seguiu. Foi perturbadoramente eficaz e muito típica de alguém com treinamento militar. O próprio Tex nunca se alistou, mas seu pai serviu por alguns anos depois de sua passagem pela Academia de Cães Infernais Ivrat. Seus feitos lhe renderam clientes e amigos cuja existência Vortex preferiria esquecer. Ele afastou as lembranças do passado e se concentrou no presente. O irmão de sua namorada sempre foi meio diferente. Os Foxfiends eram uma ramificação dos Cães Infernais, Bay afirmava, mas esse tipo de planejamento militar era mais do que a maioria dos Cães Infernais conseguia, droga, era mais do que a maioria da nobreza conseguia. Seus planos geralmente consistiam em lançar ondas e mais ondas de lacaios contra seus inimigos. Quer dizer, jogar uma bomba em alguém. Exagerou demais, Blitzo. A Verósica estava em modo de desabafo. Isso não acontecia há alguns meses, não desde antes de ela entrar na reabilitação. Ele precisava impedi-la de abrir uma garrafa. Chefe, talvez seja melhor voltar a trabalhar na próxima turnê? Se você não apresentar nada, a Bay vai nos comprar. Embora ele não tivesse absolutamente nenhum problema com isso, caramba, ele poderia até conseguir um aumento salarial decente se a namorada comprasse a gravadora do chefe. Ele não tinha a menor vontade de ser o capacho da Bay. Bem, não mais do que já era. Sua virilha ainda doía por causa da corridinha da semana passada, necessária para aliviar o estresse do desaparecimento repentino do irmão. Pelo menos eles tinham planejado que ele estaria fora esta semana. Então, a menos que Bay estivesse assistindo ao Pride News, o que era altamente improvável, Vortex podia relaxar em sua poltrona e se recuperar. Onde foi parar o celular dele? Véi, amor, o Tex acabou de me dar uma ideia genial. Ah, que droga! Um peso familiar deslizou sobre seus ombros e um aroma doce e familiar invadiu seu nariz. Uma bochecha peluda roçou na sua e outra mão começou a deslizar de seu ombro em direção ao seu peito. Quer saber? Se você escrever uma música incrível para o meu irmãozinho, o quê? Ah, procura Bay 98 e pula para os 9 minutos no VosTube. E, você vai entender. Enfim, se você escrever uma música para ele lançar, eu não só compro sua gravadora, como pago suas dívidas e te dou um escritório novo. Qualquer preço, qualquer coisa. Oh, não, ele teve que impedir que isso acontecesse. Ele teve que, espera, o que foi isso? Amor! Vortex exclamou quando uma de suas mãos habilidosas deslizou para baixo de sua cintura e apertou. Um hálito quente sussurrou em sua orelha antes que uma língua lambesse sua bochecha. Sua cabeça se inclinou para o lado e lábios familiares se uniram por um breve instante. Então, tão repentinamente quanto começou, terminou. SHHH, estou ao telefone. Fique quietinha e relaxe, amor. Droga, ele quase desejou não poder fazer aquilo só para provocá-la. Véi? Ainda está aí, ou está se masturbando pensando na nossa preliminar de novo. Houve momentos em que Vortex odiou sua vida no inferno, e mesmo quando as mãos de Bay começaram a seduzi-lo para algumas atividades divertidas enquanto ela provocava seu chefe pelo telefone, ele só podia concluir que este não era um desses momentos. A agitação do dia anterior havia passado, e um novo dia amanhecia na casa do príncipe Goetio e sua família. Octavia, de volta ao seu vestido e cardigã preferidos, espiou pelo batente da porta. Esquerda, livre. Direita, livre. Ela atravessou o corredor correndo para se posicionar no escritório do pai. Mais uma rápida olhada. Tudo limpo. Outra corrida, desta vez para o canto que levava à ala esquerda e, com sorte, da liberdade. Ela precisava ter tempo suficiente para esperar Splash Clatter. Frio. Que porra é essa? Octavia não gritou, ela berrou. Seu bico começou a bater, suas pernas tremiam Arg, ficar encharcada é horrível. De onde diabos veio esse balde de água gelada? Morta. Seu guarda-costas respondeu alegremente.
Octavia tirou a touca encharcada dos olhos, olhou para a esquerda, para a direita, para trás, aqui em cima, princesa. Ela olhou para cima e mostrou ao Duque o dedo do meio mais forte e agressivo que conseguiu, enquanto ainda sofria os primeiros sintomas da hipotermia. Claro que seu guarda-costas, aquele monstro da natureza, estava sentado no teto. Simplesmente, claro que estava. Como diabos ele conseguiu fazer aquilo? 15-0 para mim. E então ele estava no chão, agachado na frente dela. Seu rabo estúpido e nada fofo, quem ela estava enganando, era tão fofo e ela desejava ter um igual, se mexia atrás dele como o de um furão em corrida enquanto ele lhe dava um sorriso. Então, você ainda acha que tapas na cabeça são o pior que eu posso fazer? Vai-se F. A parte de trás da cabeça dela ainda latejava por causa da manhã de abuso quase sexual que ela sofreu sempre que ele a pegava. As primeiras 5 vezes em que ela tentou ignorá-lo foram as piores. Foi só depois da 5ª vez, quando ele se ofereceu para não ser tão óbvio sobre o trabalho dele se ela conseguisse escapar da vista dele por 5 minutos inteiros, a qualquer hora entre aquele momento e o meio-dia, que ela tentou levar a situação mais a sério. Era o que eu pensava. Ele estendeu a mão e, depois de hesitar enquanto o encarava com o olhar mais fulminante que conseguia, ela aceitou. Ele a ajudou a se levantar e colocou o polegar em sua testa. Fique quieta, ainda estou ajustando isso. Bom, essa é uma maneira de se secar instantaneamente. O resto do corredor, porém, estava uma bagunça agora. Você sabe que meu pai tem um grimório que poderia ter feito o que você acabou de fazer sem a explosão, não sabe? Perguntou ela, observando as manchas de luz neon espalhadas pelo corredor. Mas, acho que o corredor precisava de um pouco de cor. Naruto sorriu para ela. Arrancou o gorro da cabeça dela e bagunçou suas penas, idiota, antes de colocar o gorro de volta. Então, já morreu o suficiente? É isso aí. Cansei de ser o alvo da sua imaturidade. Ela resmungou, cruzando os braços. Uma garra bateu em seu bico e seu guarda-costas sorriu para ela. Nossa imaturidade. Eu vi você sorrindo. Octavia o encarou com raiva. Ela não estava sorrindo, e mesmo que estivesse, ele não conseguia entender quando foi que ele tirou aquela foto. 4 minutos atrás. Nossa, a quantidade de dentes à mostra naquele sorriso era demais. Você demora muito para observar o que está ao seu redor. Não se preocupe, vamos trabalhar nisso esta semana. Como é que, quando, apaga isso? Ela tentou pegar o telefone, mas ele foi arrancado de seu alcance. De jeito nenhum. Você viu como aquele sorriso era largo e adorável? Não, essa vai ser sua foto de contato, disse ele, sorrindo enquanto mexia no celular, provavelmente para fazer exatamente isso. Bom, tudo bem, não era tão ruim assim. Octavia podia conviver com o Duque da Gula tendo uma foto dela sorrindo como uma corujinha. Ele seria o único que a veria, então estava tudo bem. Espere. Quase me esqueci de algo. Ele tocou mais algumas vezes na tela do celular. E enviei. Vosh. Enviado? Que porra isso significa? Espera. Espera um segundo. Não. Não. Ele não ousaria fazer isso. Não, 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 não. A primeira coisa que o pai dela vai fazer é postar essa foto no Instagram. E depois vai marcá-la. Não. Sim, sou contratualmente obrigado a enviar fotos particularmente adoráveis para os pais de qualquer pessoa com menos de 18 anos. Que nascido do inferno não gosta de ver seu precioso bebê sendo um diabinho travesso. Naruto sorriu para ela, mostrando todos os dentes, enquanto seu rabo estúpido e fofo demais se mexia atrás dele. Seu pai ficará tão feliz. Então ele escolheu a morte. Muito bem. Vou pegar esse telefone e fazer você terminar com a sua namorada idiota por mensagem. Ela sibilou. O sorriso dele não se desfez, mas assim que ela cumpriu a promessa, sinto muito em te dizer isso, princesa, mas eu não tenho namorada. Que besteira. Ele estava olhando para o celular quase sempre que ela o via. Provavelmente esperando uma foto íntima ou algo do tipo. Como agora. Então quem é Charlie?
Ela retrucou como uma carranca. Ela se lembrou daquela ligação. Não era como se ela fosse seu pai ou sua mãe, que tinham uma capacidade de atenção muito limitada. Minha pseudo-sobrinha. O quê? Octávia franziu a testa. Ela sibilou quando ele deu um tapinha em sua cabeça coberta pelo gorro de tricô. Sua pequena coruja tola, use o cérebro que eu sei que você tem. Ela o encarou, como se fosse lhe dar a satisfação de desperdiçar mais do que o tempo que ela lhe dedicou. Muito bem, permita-me explicar por meio de um enigma. Esse maldito monstro. Sou um membro notável da Corte do Inferno, membro da Casa do Pecado. Sou muito ativo no Círculo do Orgulho. E Charlie é a abreviação do meu nome. Quem sou eu? Apesar de não querer compactuar com as suas travessuras, Octávia refletiu sobre o enigma. Seu queixo caiu e seus olhos se arregalaram enquanto encarava seu guarda-costas. Você estava falando ao telefone com a princesa Morningstar, porra. Bem, não sei quantos parceiros ela já teve, mas ela tem uma namorada que, imagino, trata como uma princesa. Octávia sentiu o rosto queimar enquanto seu guarda-costas cantarolava. Mas sim, boa dedução, Octávia. Agora, vamos lá, já está quase na hora do almoço e acho que posso ensinar os cozinheiros a fazerem ramen. Que diabos é ramen, afinal? Uma névoa densa e acre impregnava o corredor com o cheiro de ozônio. Olhos brancos brilhantes se voltaram para ela e um material preto e brilhante, quase como um kíton, começou a se espalhar por partes de seu corpo. 3 pontos azuis brotaram através do selo em sua faixa de cabeça, brilhando quase tanto quanto os olhos em suas órbitas. Um dos braços pretos e laranjas agarrou seus ombros e Octávia estremeceu. Tão repentinamente quanto surgiu, o miasma e a aparência alterada desapareceram, e seu guarda-costas se levantou, com um sorriso contido no rosto que não chegava aos olhos. De todas as coisas que vou te ensinar nesta semana de teste, esta se tornou a lição mais importante. Antes que ela pudesse pensar em protestar, Octávia foi erguida sobre os ombros dele e ele apontou para as cozinhas. Rápido, precisamos nos apressar antes que passe mais um segundo. E então eles dispararam. Porque os adultos eram tão estúpidos e estranhos. Você quer que seja um. Deitada na cama, Lona encarava a tela do celular, a caixa de mensagens ampliada para que ela pudesse digitar. Ela ainda não tinha respondido, e com toda a razão. Envolver-se com a nobreza não estava nos seus planos. Apesar de todas as críticas que recebiam, a ideia de que eles tendiam a se esquecer das pessoas mais humildes não estava muito longe da realidade. Os que estavam em orfanatos e só queriam um lar. Os que lutavam para sobreviver nas ruas. As almas condenadas que eram eliminadas anualmente. Bem, ela não dava a mínima para esse último grupo. Mas talvez ela tivesse uma certa mágoa em relação a orfanatos e a vida nas ruas. Fazia apenas um mês que ela havia sido levada para um abrigo, mas isso era considerado sorte. Vida de prostituição evitada, que sorte a da Lona. Você quer que seja um. Droga, ela resmungou e jogou a cabeça para trás no travesseiro, cobrindo os olhos com um braço. Ela não sabia como responder. Seria a armadilha sutil de um nobre egoísta e misterioso. Seria uma pergunta inocente do idiota com quem passar a noite. Importava mesmo, ou ela estava procurando uma desculpa para dizer não de novo? Ficar remoendo aquilo não a levaria a lugar nenhum. Ela precisava de outra voz interior. Ela não podia perguntar aos seus malditos colegas de trabalho. Fatih e Millie eram reservados quanto ao passado e respeitavam a privacidade dela quando seus empregos não estavam em risco. Ela achava justo dar a eles a mesma maldita consideração. Blitzu. Que se dane. Ele não só continuou chegando Naruto depois de ter deixado aquele idiota impune com uma mera advertência, como também fez isso enquanto contava o conteúdo das 5 malas de dinheiro que o compraram. O que ele vinha fazendo o dia inteiro. O que significava que ele não estava atendendo ligações para vagas de emprego. O que significava que ela tinha que agendar compromissos o dia inteiro. O que a deixava com pouco tempo para si mesma até chegar em casa, e a colocava nessa situação atual. Então, sim, o preconceito do pai dela era mais do que óbvio.
Morningstar, quer dizer, Charlie, era outra opção descartada. A princesa do inferno era parcial pra caramba. Aparentemente, ela achava que Lona e Naruto formavam um casal fofo. Lona se recusava a admitir-se e com que rapidez seu rabo abanava ao pensar nisso, e ela meio que deixou a desejar em relação a toda a situação ontem. Aquela garota era filha do Lucifer e precisava criar coragem. Preciso de mais amigos. Lona rosnou enquanto arranhava o rosto com uma garra. Depois suspirou e pegou o celular de volta. Bem, na dúvida, recorra à internet. 20 minutos depois de buscas e rolagens sem rumo, ela ainda estava presa na estaca zero. Ah, se ao menos ela conhecesse alguém que não fosse preconceituoso e que ao menos entendesse o que ela estava passando. Espera. Lona aguçou os ouvidos e conferiu seus contatos. Será que ela tinha conseguido? Sim, o ciclope roxo esquisito que estava namorando a Morningstar estava lá, sob o nome de Olho Roxo. O que é essa? Ela provavelmente deveria mudar isso depois dessa ligação. Se ela atendesse no primeiro toque. Isso é um ótimo sinal de como a vida dela está indo. Olha, eu não quero essa merda que você está vendendo, então vaza daqui. Direta e objetiva. Ela até que pode se dar bem com essa garota. Ótimo, porque eu não queria te vender nada, porra, respondeu Lona com sarcasmo. Houve uma breve pausa. Ah, é mesmo, você é a cadela infernal que ligou para Charlie ontem. Ela se sentiu um pouco especial por ser lembrada como aquela cadela infernal. Você não está tentando repreendê-la por minha causa, está? Ela não poderia saber. Nossa, muito pessimista. Embora fosse uma ideia interessante, não, Lona tinha uma agenda. Olha, então, você conhece o Naruto? Só um segundo, a voz do outro lado da linha estava abafada, mas ainda audível. Charlie, que merda você está fazendo? Dasli, tira ela daí. Não me importa o quão torto o lustre pareça, você não tem motivo nenhum para subir lá. Bem, talvez se algum de nós tivesse asas, eu não estaria tão puto. Só estou gritando porque você me assustou. Puxa, a Lona teria pegado uns lanches se soubesse que ia ganhar um programa de áudio grátis. Por favor, fique no chão enquanto termino esta ligação. É aquele cão do inferno, ou algo assim. Espera, não. Droga, Charlie, sai daqui. Isso soou como espanhol. Houve um farfalhar e então uma nova voz. Lona. Me desculpe mesmo. Eu tentei convencê-lo a aceitar minha ajuda, eu prometo. Talvez ela devesse mandar uma mensagem para Morningstar dizendo que elas estavam de acordo. Charlie, devolve meu celular. Ela nem está ligando por causa disso. Seguiu-se mais um minuto de desculpas incompletas antes que o Ciclope conseguisse recuperar o telefone. Puta merda, desculpa por isso. Acho que ela se sentiu mal. Sério? Lona bufou. Ela ajeitou o celular e se sentou na cama. Então, enfim, sobre a minha pergunta. Sobre aquele estúpido do Zorro? O que você quer saber? Porque Charlie deveria perguntar a ele. Olha, na primeira vez que nos encontramos, ele me convidou para sair e eu disse não. Naturalmente. Pois é, né? Não foi nada assustador, só desagradável, surpreendente, repentino demais e direto demais. Lona franziu a testa antes de gemer, escondendo o rosto na mão. Charlie fez isso. Fazer a mesma merda, do mesmo jeito. E a outra garota bufou. Não no mesmo dia, na mesma hora, mas muito antes do que eu esperava. Então, você o rejeitou, e agora? Chateada por ter perdido a chance de fisgar um ricaço e o ter colocado na friendzone. De jeito nenhum. Ela não dava a mínima para quanto dinheiro alguém tinha, contanto que não fossem uns completos idiotas. E ela não o colocou na friendzone. Droga, será que colocou? É que, ele me perguntou por mensagem se eu queria fazer alguma coisa no sábado. Lona sentiu as orelhas queimarem. E eu disse ao encontro. Nossa. Péssima escolha de palavras. Bem, eu nem estava pensando nisso. Lona rosnou. Obviamente. Essa vadia teve muita sorte. Então, o que ele está supondo? Não, acho que não.
Ela sentiu a cauda se enrolar em seus tornozelos enquanto levava o queixo até os joelhos. Ele perguntou se eu queria que fosse um. Bem. Bem, o quê? Bem, você faz isso. Fazer o quê? Deus, você quer que seja um encontro? Ela repetiu, lentamente. Lorna balançou a cabeça e franziu a testa novamente enquanto brincava com a ponta do rabo. Não é por isso que estou ligando. E se for um? Armadilha, truque, estratagema. Então lide com isso quando acontecer. Certo, porque era simples assim. Seu resmungo deve ter sido audível, porque houve mais um pouco de espanhol, talvez a palavra cachorrinho, que porra é essa? Antes de ela ouvir um rosnado irritado. Olha, eu mal te conheço, e mal gosto dele, mas se há uma coisa em que Charlie e eu concordamos, é que vocês dois gostam um do outro. Qual é o pior que pode acontecer? Ele ser um polígamo com 4 outras amantes. Lorna sentiu seus lábios se curvarem ao pensar nisso e seu rabo se apertou em volta de suas pernas. Notícia de última hora, vadia, você está no inferno. 65% das pessoas aqui são assim, cerca de 3% são bem decentes, e depois tem o resto da porra que é um saco. Isso era um bom argumento. Não era como se a própria Lorna fosse uma santa. A falta de parceiros sexuais dela se devia mais à atuação magistral de Blitzo, que a interferência era genial, do que a falta de desejo. Droga, ela estava tão perto de participar de um homenagem a Trois no último Natal, e aí o Blitzo estragou tudo. Ela precisava se vingar dele por isso. Mas os planos para isso podiam esperar. Ela tinha que voltar ao problema em questão. Você sentiu alguma pressão para dizer sim quando Charlie te convidou para sair? Puta merda. Isso é ponto. Quer dizer, eu fiz, mas provavelmente não pelos mesmos motivos que você. Que curioso. Ela era uma pecadora, né? Só cheirava a frango estragado? Tanto faz, isso é semântica. Eu ainda fiz, porque eu queria, e sabe de uma coisa? Não me arrependo nem por um segundo. Ave. Vagie. Eu também te amo. Lorna bufou quando outra discussão silenciosa ocorreu na outra linha telefônica. Ela olhou para a ponta do rabo presa entre as garras e mordeu o lábio. Droga, ela suspirou e esfregou o rosto. Vou me arrepender disso. Obrigada pela ajuda, vocês dois. De nada. Tanto faz. Da próxima vez que ligar, dê um motivo válido em vez de ficar falando besteira sobre drama pessoal. Vagie, vamos lá, seja legal. Não. Vadia. Lorna deu uma risadinha irônica e desligou. Ela abriu o aplicativo de mensagens e olhou para a mensagem sinistra que estava lá. Você quer que seja um? Lorna olhou fixamente para a tela antes de afastar alguns fios de cabelo dos olhos. Seus polegares deslizaram pela tela e ela clicou em enviar antes que pudesse pensar demais. Recostou-se na cama e deixou o celular repousar sobre a barriga até que ele emitisse um alerta indicando que a mensagem havia sido lida. Será que eu gaguejei? Lorna esperou com a respiração suspensa. Será que fui sarcástica demais? Obtusa demais? Direta demais? Droga, porque ninguém distribuiu manuais para essa coisa toda de talvez começar um relacionamento. Droga, 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 ela só disse a si mesma para não pensar demais nisso. Ela deu um pulo quando o celular vibrou e quase o jogou para o alto quando o pegou para ver a resposta. Vista algo confortável. Se pudesse, a cabeça inteira de Lorna teria pegado fogo. Sua cauda chicoteou tão rápido que ela pensou que fosse se partir. Seus lábios se curvaram em um largo sorriso enquanto ela deixava os olhos se fecharem e aconchegava o celular no peito, assim como fizera com um certo travesseiro Foxfiend uma semana atrás. Blitzo a acordaria algumas horas depois de um sono profundo e sem sonhos. Ela comeria uma porção maior do jantar do que o normal, e sua cauda estaria chicoteando sem parar. Quando finalmente se deitou, ela já havia relido a mensagem pelo menos 10 vezes. O resto da semana não passou rápido o suficiente. Vista algo confortável, Naruto estava sentado na beirada do banco de musculação que fica na academia interna, raramente usada.
Ele estava na metade do seu treino. Octavia estava no meio de uma aula de astrologia, supervisionada por nada menos que 3 de seus clones e um demônio arrogante e presunçoso, mais velho que suas linhagens sanguíneas, quando a resposta de Lorna chegou. Por mais sarcástica e grosseira que tenha sido, não era um não direto. Apesar de a conhecer brevemente, ele imaginou que Lorna simplesmente teria dito não se não quisesse que fosse um encontro. Naruto encarou a mensagem enviada por mais um instante antes de colocar o celular de lado e deixar suas garras arranharem a própria cabeça. A leve ardência da carne rachada lhe disse que era real. Isso não era um sonho, era a pura verdade. Seu rabo chicoteava como um tornado e a forma como seus lábios se curvaram para dentro do rosto doía. Parou quando um pensamento lhe ocorreu. Lorna sabia que ele era membro da Casa da Abelha. E se ela só tivesse aceitado por causa disso? Ele sabia o quão ambiciosos os demônios podiam ser. Sabia o peso que seu nome carregava nos círculos dos nascidos do inferno e dos pecadores. Pior, e se ela pensasse que ele não estava lhe dando outra opção? Não, isso não fazia sentido. Ele aceitou a resposta dela da última vez e eles tinham dormido juntos, de forma platônica, desde então. Lorna não era tão idiota quanto ele podia ser, mas isso trouxe de volta a primeira preocupação. Será que ela estava dizendo sim por causa dos tatus dele? Ele queria dizer que não, mas não tinha certeza. Teria que esperar para ver o que o sábado traria. Puta merda, antes de mais nada, ele tinha que resolver a questão do local que queria. Por favor, não esteja transando com Vortex. Por favor, não esteja transando com Vortex. Por favor, não esteja transando com Vortex, implorou ele, pegando o celular de volta e digitando o contato de Barry. Primeiro toque. Ok, bom sinal. Isso significava que ela não estava transando com o namorado, no momento. Naruto segurou o celular cautelosamente um pouco longe da orelha. Não, ainda está muito alto. Maninho. Bom, pelo menos parecia que ela estava se divertindo, mas, afinal, quando é que ela não estava? E aí? Já está com saudades do seu abraço de boa noite de sempre, Barry? E eu que pensei que depois da semana passada você já tivesse superado isso como uma ajudinha do suco de Beelzebub. Bem, também ajuda a saber como consigo dormir facilmente sem sentir como se minhas costelas tivessem sido esmagadas. Ele respondeu com um sorriso irônico enquanto se recostava no banco. O suspiro do outro lado da linha deu lugar a risinhos abafados. Vadia. Vá se foder. Então, o que você quer? Estou no meio de alguma coisa. Você tem muita sorte de ter me pegado numa boa hora. Agradeço por você não me contar que tipo de ato carnal repugnante você pratica com seu namoradinho sexual. Uma lição que ele aprendeu cedo e que o ajudou a manter sua relativa sanidade. Sempre elogiar sua irmã, que falava demais, por não revelar informações. O incidente do Satanás sem camisa não deveria se repetir, se dependesse dele. Não, isso ficou chato há umas 2 horas. Ele ainda está se recuperando da noite em que você ficou fora. Informação demais. Naruto disse com a cara fechada. Bei bufou do outro lado da linha. Você vai se masturbar com isso. Eu sei que eu vou. As coisas que sua irmã lhe dizia, Naruto simplesmente não entendia às vezes. Ele tinha que reprimir esses pensamentos depois de lidar com ela agora. Não, estou redecorando. A sala precisava de uma nova iluminação para a próxima festa. Legal. Essa é só a 80ª vez que você redecorou para uma festa, né? Você precisa de mais hobbies, Barry. Muito bem, espertinho. Então o que você pediu? Preciso de acesso ao CHR-15 T-Garden no sábado e um passe para um convidado. Ele poderia simplesmente caçar algo para comer durante uma caminhada por lá. As pessoas ainda caçavam juntas, certo? Ou será que era esse um namoro da vida passada em que ele estava pensando? Quer dizer, claro. O que, você vai gravar umas cenas de ação para um comercial ou algo assim? Sim. Naruto mentiu, com maestria. A última coisa que ele precisava era que Barry soubesse exatamente como tinha sido o dia anterior.
Ele podia não ter conquistado Blitzo, mas pelo menos o pagou, e isso representou um investimento considerável de suas economias pessoais. Não foi uma ruína financeira, mas ele não queria que o valor fosse menor do que o que tinha. Principalmente se ele estivesse entrando no mundo dos encontros. Já tinha ouvido histórias de terror suficientes do Vortex bêbado sobre os primeiros encontros com Barry. Pensamentos de tal horror foram afastados quando Barry bufou. Você é tão adorável às vezes. Ele não ia se dar ao trabalho de responder. Certo, claro, vou reservar algumas horas para você. Mais alguma coisa? Não. Não mesmo. É basicamente isso. Legal, e ela ainda estava na linha e ficou tudo em silêncio. Ele não gostou para onde a conversa estava indo. Então, eu preciso perguntar o que diabos aconteceu ontem ou vou ficar comendo imps aleatórios na rua pelos próximos dias até encontrar o certo. Putz. Ela sabia disso. Você assistiu ao canal 666 ontem. Se esse fosse o caso, seria um milagre ela não ter invadido o complexo da Goetia com cães e mel apostos. Não, mas vou procurar o vídeo no VozTube para ver o que diabos aconteceu. Recebi mensagens do maldito Lucifer. Claro. Claro que era o próprio diabo. Aquele maldito Lucifer ficava ferrando com ele, sem nenhum motivo. Se existe alguém que o Naruto quer enterrar mais do que ninguém, que seja essa pessoa, para que ele possa enterrar o babaca primeiro. Sobre o seu novo negócio de causar confusão e interromper os projetos dele. Tudo que ele disse foi que eu precisava ficar de olho no imp, seja lá o que isso signifique. Então, repito, você vai explicar? Ok, veja bem, foi um grande mal-entendido e eu resolvi. Não vai acontecer de novo. Pronto, o problema estava resolvido. Ela não tinha motivos para entrar numa espiral de excessos. Está resolvido, né? Assim, do nada? Basicamente, sim. Naruto tinha quase uma certeza de que, assim que o pagamento se reduzisse a trocados, ou assim que soubesse do encontro deles neste sábado, Blitzo voltaria a partir para a guerra. Por isso, a única coisa em que ele conseguia pensar era um mantra: compre. 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 Ok, então qual foi o maldito mal-entendido? O inteligente, droga, seja inteligente. Pense. Qual é a última coisa que você deveria dizer nessa situação, e então diga o oposto disso. O diabinho achou que eu tinha sequestrado a filha dele e ficou furioso. Mas eu o impedi, viu? Acabei de te poupar uns 5 minutos do seu tempo livre, então você não precisa assistir ao vídeo. Como você o deteve? Puta merda, o que foi isso? O programa interrogatório na rádio demoníaca todas as noites. Um pouco de desinformação e, clones. Então não houve uma explosão enorme que derrubou a equipe de filmagem. Ela estava assistindo agora mesmo, aquela vadia traidora. Droga, ele não conseguiu se safar dessa com mentiras, que droga. Bem, eu não disse isso. Não coloque palavras na minha boca. Naruzebu, porra, não o nome completo. Me dê um único motivo para deixar o diabinho em paz nesse vídeo. Se ele ainda estiver vivo, você não cuidou dele direito. Tente de novo. Última chance. Porra. Droga, isso significava que ele teria que dizer a verdade. A munição que ela teria com isso. Naruto se deixou cair de costas no banco de exercícios e cobriu o rosto com um braço. Ele é o pai da garota com quem eu bebi e passei a noite. Espera aí, o quê? Você ficou bêbado com uma garota? E passou a noite com ela. Você fala como se não houvesse a menor chance disso acontecer. Naruto moveu o braço para encarar o teto. Pela primeira vez, houve silêncio do outro lado da linha. Ele rosnou e se sentou. Qual é? Que porra é essa, Barry? Quer dizer, você se apega a muita besteira, maninho. Achei que você tinha se embebedado e dormido com outro chorão. Vai se foder. Sua vadia, eu faria, mas você não aguenta nada disso. Não existe terapia suficiente no mundo para lidar com você. Naruto gemeu enquanto Bei ria. Ele esfregou o rosto e suspirou.
Olha, seja sincero comigo, me mostre a mesma maldita cortesia e talvez eu retribua. Puta merda, ele engoliu a reação instintiva que quase cuspiu. Respirou fundo e cerrou os dentes. Barry. Sério. Não se descontrole. Eu lidei com o lance do imp. Estou bem. Meu protegido está bem. Ninguém se machucou. Por favor, confie em mim e me deixe fazer isso. Porra, seja tão adorável assim. Deixa pra lá, Naruto. Tem mais em jogo agora do que o seu orgulho, prega uma peça nela depois. Barry, alheia à vingança que se abateria sobre ela, suspirou. Tudo bem. A imp vive. Por enquanto. Mas se alguma coisa acontecer esta semana. Por favor. Naruto zombou. Nada vai acontecer. É o maldito anel do orgulho. Tudo bem, mas vou te dar uma boa lição de boas vibrações quando você chegar em casa. Claro, tanto faz. Ele suspirou. E Barry. Obrigado pelo passe para o jardim. Claro, maninho. O sorriso de Barry era audível, sua doçura de volta com toda a força. Mal posso esperar para conhecer esse seu amigo que você vai trazer. Droga. Ele nem tinha pensado nisso. Antes que pudesse argumentar mais, a ligação terminou. Ele encarou o celular e se deixou cair novamente no banco de musculação. Que se dane a minha vida. Ele rosnou antes de passar os dedos pelos olhos. Não. Está tudo bem. Não tem como essa semana piorar. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.